Aí, vamos lá. Então, galera, estamos aqui mais uma leitura coletiva. Vamos começar. Ah, investigo a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade na tentativa de entender a preocupante indiferença dos homens com relação às violências que, sistematicamente, as mulheres de cor sofrem. Mulheres não brancas. Mulheres vítimas da colonialidade e do poder, inseparavelmente da colonialidade do gênero. Mulheres que criam análise crítica do feminismo hegemônico, precisamente por ele ignorar a interseccionalidade das relações raça, classe, sexualidade e gênero. Principalmente, já que é importante para as nossas lutas, quero falar de uma indiferença vinda dos homens, que foram e continuam sendo vítimas da dominação racial, da colonialidade do poder, homens que são inferiorizados pelo capitalismo global, a partir da problematização dessa indiferença diante das violências que o Estado, o patriarcado, o patriarcado branco e eles mesmos perpetuam contra as mulheres de nossas comunidades em todo o mundo. Chego a essa investigação teórica. É interessante notar que essas comunidades, tanto as que não estão em grandes centros urbanos do mundo, como Brooklyn, Los Angeles, Cidade do México e Londres, quanto as que estão nas comunidades rurais indígenas, no Novo México, na Arizona, na Mesoamérica, região andina, da Nova Zelândia e da Nigéria, nunca aceitaram a invasão colonial passivamente. Entendo a indiferença diante da violência sofrida pelas mulheres em nossas comunidades como uma indiferença diante das transformações sociais profundas em nossas estruturas comunais. E, por isso, totalmente relevantes a recusa à imposição colonial. Procuro entender a maneira como essa indiferença é construída para, então, convertê-la a algo cujo reconhecimento seja inevitável para aqueles que se dizem envolvidos em lutas libertadoras. Essa indiferença é traiçoeira, porque coloca as barreiras intransponíveis em nossas lutas, enquanto mulheres de cor, por integridade e autodeterminação, o próprio cerne das lutas pelas quais nossas comunidades, ela se faz na vida cotidiana e nos esforços teóricos sobre as ideias de opressão e libertação. É uma indiferença que não aparece apenas na separação categorial de raça e gênero, de classe e sexualidade, na separação que não nos deixa perceber com clareza a violência. Não se trata somente de uma questão cegueira epistemológica, cuja origem reside nessa separação categorial. Deixa eu ver aqui. Não estou achando o footnote. Aqui você pode ver que ela está... Está no final do PDF. Uhum. Deve estar no final do PDF. Deixa eu ver. A 3. Ó, vamos lá. A footnote 3, a nota de rodapé 3. Introduz o neologismo categorial para marcar as relações entre categorias. Não quer dizer categórico, por exemplo. Podemos pensar na velhice como uma etapa da vida, mas também podemos pensá-la como uma categoria relacionada ao desemprego. E podemos nos perguntar se o desemprego e a velhice podem ser compreendidos separadamente, temos pensando gênero, raça como categorias. Como tais, teremos pensado binariamente: homem, mulher, branco, negro, burguês, proletário. As análises da categoria têm estendido a relações de intersecção entre elas e, assim, invisibilizando a situação violenta da mulher de cor, pensada apenas como uma parte do que passam as mulheres brancas e os negros homens. A separação categorial é a separação de categorias inseparáveis. Basicamente, Então aí ela faz a primeira. é. Pode falar. Não, ela tá justificando a escrita dela, o que, que ela via no mundo. A questão da colonialidade, Ela, como ela vê. é que ela vai operar com dois conceitos aqui principais, que é a intersecção, né? Que é relações de opressões, né? Através de marcadores de pertencimento da identidade. Então, se você for negro, um marcador. Se for LGBT, outro marcador. Dentro desse LGBT vai ter outros marcadores. E essas intersecção entre esses vários marcadores para falar sobre a violência dessas opressões que são acumulativas. E ela usa o termo categorial, né? Resumindo exatamente o que foi lido até agora, como o oposto da análise intersectiva. A categoria ela separa em categoria, né? É mais meio que autoexplicativo. Ela separa
esses marcadores separados da unidade do indivíduo. Então, ela não. É igual uma crítica que a gente pode ter quando tem. Bom, como ela fala no texto, né, a crítica, o ataque ao feminismo branco, burguês, liberal, que vai ignorar a influência do racismo, da pobreza para para outras mulheres, né? E vai considerar uma libertação mais abstrata, liberal. Mais ou menos isso que eu entendi. sim. As feministas de cor têm frisado aquilo que só é revelado em termos de dominação e exploração violentas, quando a perspectiva epistemológica se concentra na intersecção dessas categorias. 4. Vamos lá para baixo de novo. 4. Existe uma literatura extensa e influente sobre interseccionalidade, como Elizabeth Spellman, In Essential Woman, Boston Beacon Press, Elsa Barclay Brown, Politics History of the Workshop. Aqui está falando vários livros, ó, gente. Critical Race Theory. Aqui a teoria de raça crítica. Race, Class and Gender in Asian America. Aqui ela está dando uma lista de várias literaturas sobre interseccionalidade. Ela está dando uma literatura interseccional aqui. A mais, a mais famosa nessa lista aí dela é a Patrícia Hill Collins, que é o principal nome. Sim. Ainda assim, isso não tem sido suficiente para fazer. Ainda assim, isso não tem sido suficiente para fazer homens de cor, que também são vítimas de dominações e explorações violentas, perceberem, em certa medida, são cúmplices ou colaboradores na efetivação da dominação violenta das mulheres de cor. Vamos que rodapé 5. Nossa, tá cheio de rodapé, galera. Tem 40 páginas. Historicamente, não se trata simplesmente de uma traição dos homens colonizados, mas de uma resposta a uma situação de coerção que tornou todas as dimensões de uma organização social. A investigação histórica de porquê, de como se deram alterações das relações comunais a partir da introdução da subordinação da mulher colonizada em relação ao homem colonizado. E de porquê que como estes homens respondem a esta introdução formam uma parte imprescindível da base do feminismo decolonial. A questão aqui é porque essa cumplicidade forçada continua existindo na análise contemporânea do poder. Ela está falando que não, os homens não é culpa dos, não é uma traição os homens colonizados terem os problemas, tá na página 5, né? 6, 7, 5. Opa. Não é uma opa, caralho, não é uma traição essa questão, mas é uma questão de uma imposição que é feita, mas a questão é por que essa imposição continua. Tava na. Assim. Em especial, a teorização sobre a dominação global continua sendo conduzida como se fosse irrelevante reconhecer e resistir às traições e colaborações como esta. Deve ser em relação a isso aqui. Não é simplesmente uma traição, mas aqui sente como uma traição dos homens também colonizados você ter essa relação. Neste projeto, conduz uma investigação sobre marcos Posso fazer uma analogia também aqui? Nessa busca aí que ela está querendo fazer é uma empreitada análoga ao que o Pierre Clastre fez na pesquisa dele sobre os indígenas na sociedade contra o Estado, né? Que foi teorizar a sociedade contra o Estado, que é com base na pergunta feita pelo Etienne Labotie, lá atrás, o amigo do Montage, filósofo Montage, que a pergunta dele é sobre o problema da obediência, né? Que é porque as pessoas obedecem, porque as pessoas se submetem a governos, uma minoria armada e ditadura que consegue dominar. Então, o problema dele não é porque a exploração, porque se explora, mas porque se obedece, porque uma grande população aceita isso. Ela está querendo fazer essa pergunta, porque eles se submetem a esses modos de comportamento e estrutura patriarcal que prejudica até eles. E essa é mais ou menos a pergunta principal, o eixo principal ali, para acho que também para Foucault sobre sexualidade, né? E para Deleuze e Guattari sobre o desejo inconsciente. Neste projeto, conduz uma investigação sobre marcos de análise que não têm sido suficientemente explorados de maneira conjunta. De um lado, temos importante trabalho sobre gênero, raça, colonização que constitui o feminismo de mulheres de cor nos Estados Unidos, os feminismos das mulheres do terceiro do mundo, as versões feministas das escolas de jurisprudência Lat Crit e Critical Race, teoria crítica de raça,
Estes são os marcos analíticos que enfatizam o conceito de interseccionalidade e demonstram a exclusão histórica e teórico-prática de mulheres não brancas na luta libertária travada em nome da mulher. Ela está falando aqui no 6, em nome da mulher. Ela fala: aos trabalhos já mencionados, quero adicionar Valerie Amos, Pratibha Pramar, Challenge Imperial Feminism, Kumkum Bhavari, Feminism and Race. Aqui ela está dando mais uma lista bem grande de. Vou deixar aqui um pouquinho para olhar. Ela está dando mais uma lista bem grande de livros sobre os trabalhos que ela está mencionando também sobre a interseccionalidade. Agora ela está dando, eu acho que, do terceiro mundo, assim, no chamado terceiro mundo. Você pode ver assim que vários desses autores não são americanos. Também. Outro marco introduzido por Aníbal Quijano é central em sua análise do padrão de poder global capitalista. Fala do conceito de colonialidade do poder. Vamos lá de novo. O que é a colonialidade do poder? Vamos lá. Deve explicar aqui no 7. Aníbal Quijano, Colonialidade do Poder, Globalização e Democracia, em Revista de Ciências Sociais da Universidade Autónoma de Nuevo León, ano 4, número 78, setembro-abril. Aníbal Quijano, Colonialidade do Poder e Classificação Social. Tá. Ela está dando uma lista dos livros do Aníbal Quijano. De Aníbal Quijano. Ela está dando essa lista dos livros de Aníbal Quijano, que é central aos trabalhos sobre colonialidade do saber, colonialidade do ser e decolonialidade. Vamos lá, o V8. Aníbal Quijano escreveu prolificamente sobre temática. A interpretação que apresento vem dos já citados trabalhos em 2000, 2000A, 2000B, 2002 e também colonialidade, modernidade e racionalidade. É que ela está falando de onde ela está tirando as interpretações dela. Pelo menos, é que ela está falando de onde ela tirou essas interpretações. Nesta linha. Então, beleza. E que é central aos trabalhos sobre decolonialidade do saber. Colonialidade do ser e decolonialidade. Fazer um cruzamento dessas duas linhas de análise me permite chegar ao que estou chamando provisoriamente de sistema moderno colonial de gênero. Acredito que este entendimento de gênero é pressuposto nos dois marcos de análise de maneira geral, mas ele não se expressa de maneira explícita, ou não faz na direção que considero necessária para revelar o alcance das consequências de certa cumplicidade com ele. Dois dados que motivam essa investigação: caracterizar esse sistema de gênero como colonial moderno, tanto de maneira geral como em sua concretude específica, e vívida nos permitirá a imposição colonial em sua profundidade, nos permitirá entender e aprofundar historicamente seu alcance destrutivo. Minha tentativa é de fazer visível a instrumentalidade do sistema de gênero colonial moderno em nossa subjugação, tanto dos homens como das mulheres de cor, em todos os âmbitos da vida. Ao mesmo tempo, esse trabalho torna visível a dissolução forçada e crucial dos vínculos de solidariedade prática entre as vítimas da dominação e exploração que constituem a colonialidade. Também quero fornecer uma forma de entender, ler e perceber nossa lealdade para com esse sistema de gênero. Precisamos nos colocar em uma posição que nos permita rechaçar este sistema, enquanto promovemos uma transformação das relações comunais. E aqui vamos para o 9. 7, 8, 9 aqui. A educação popular é um dos métodos coletivos possível para explorarmos criticamente o sistema de gênero em seus grandes traços, e o que mais importa é entendê-lo em sua detalhada concretude espaço-temporal, para assim nos movermos rumo a uma transformação das relações comunais. E aqui, vamos lá. Espera aí, onde estava? Sistema colonial de gênero, beleza. Estava no 9, né? Estava na declaração do 9. Tá lá embaixo, 9. Tá lá embaixo. Ok, valeu. Neste ensaio inicial apresento complico o modelo de Quijano porque ele nos fornece, com lógica dos eixos estruturais, uma boa base para entendermos o processo de entrelaçamento e produção de raça e gênero. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Acho que é só parte para ler para o próximo, Zé. Ok. Aqui ela tá declarando que Jano, ela tá falando, basicamente ela só disse que ela quer entender as relações de poder entre esses grupos e por que as relações de solidariedade, mesmo com pessoas tão próximas
na relação de poder se dissolve. A colonialidade do poder. Aníbal Quijano percebe a intersecção de raça e gênero em termos estruturais amplos. Para entender essa intersecção através de seu olhar, precisamos compreender a análise que ele faz do padrão de poder capitalista eurocêntrico global. Tanto raça como gênero. Vamos ver. Tanto raça como gênero. O que é raça? Quijano entende raça como uma ficção. Para marcar este caráter fictício, sempre coloca o termo entre aspas. Quando escrever europeu e índio, também colocará entre aspas. É porque fala de uma classificação racial. Bem interessante, isso é verdade. Global. Tanto raça como gênero ganham significados a partir desse padrão. Quijano entende que o poder está estruturado em relações de dominação, exploração e conflito entre atores sociais que disputam o controle dos 4 âmbitos básicos da vida humana: sexo, trabalho, autoridade coletiva, subjetividade, intersubjetividade, seus recursos e produtos. 11. Vamos lá. 11, vamos lá. 11 vai estar aqui. 11 vai estar aqui, ó. Aníbal Quijano, citação 2001, página 1. Aqui. Os próximos, até o 24 vai ser só citação. Então, até o 24 vai ser só citação. Tá no 7. Vamos voltar. Então, até o 24 vai ser... não é necessário as relações sociais... Peraí, cadê? Assim, para Quijano, luta pelo controle de acesso... Não, peraí... Quijano entende que o poder está estruturado em relações de dominação e exploração. 11, 12... Peraí, cadê o 11? Cadê? Aqui, ó. O poder capitalista eurocêntrico global está organizado precisamente sobre 2 eixos, a colonialidade do poder e da modernidade. Esses eixos ordenam as disputas pelo controle de todas as áreas de vida, de tal maneira que o significado e as formas de dominação em cada uma são inteiramente atravessados pela colonialidade do poder e pela modernidade. Assim, para Quijano, as lutas pelo controle do acesso ao sexo e aos recursos reprodutivos definem a esfera do sexo e gênero, e são organizados a partir dos eixos da colonialidade e da modernidade. Estas análises da construção moderna essas peraí, moderna, essas análises da construção moderna dos gêneros e seu alcance são limitados. O olhar de Quijano pressupõe uma compreensão patriarcal e heterossexual das disputas pelo controle do sexo, seus recursos e produtos. Ele aceita o entendimento capitalista eurocêntrico e global sobre o gênero. Seu quadro de análise capitalista eurocêntrico e global mantém velado entendimento de que as mulheres colonizadas não brancas foram subordinadas e destituídas de poder, conseguindo perceber como é opressor o caráter heterossexual e patriarcal das relações, quando desmistificadas as pressupões do quadro analítico. Não é necessário que as relações sociais sejam organizadas em termos de gênero, nem mesmo em relações consideradas sexuais. Mais uma vez dada uma organização social em termos de gênero, não tem por que ser heterossexual ou patriarcal, e este não porque é uma questão histórica. Entender os traços historicamente específicos da organização de gênero em seu sistema moderno colonial, dismorfismo biológico, a organização patriarcal e heterossexual das relações sociais, é central para entendermos como essas organizações acontecem de maneira diferente. Quando essa organização acontece de maneira diferente, acrescida em termos sociais. Tanto o dimorfismo biológico, a heterossexualidade, quanto o patriarcado são características do que chamo de lado iluminado visível da organização colonial moderna do gênero. O que ela está falando aqui? Que o gênero não é necessário, que o gênero em si é colonial. Ele está apresentando, que ele está colocando... Basicamente, ele está colocando que o gênero e o sexo não são necessariamente conceitos naturais, mas são conceitos coloniais também. Não, mas dá pra ver antecedente histórico até sabe, em registros, relatos de colonos vindos aqui pro Brasil. Como a cultura, muitas culturas indígenas aqui do Brasil eram muito fluídas com questão de gênero e como, sei lá, a Igreja Católica basicamente assassinou essas pessoas por demonstrarem
formas mais fluidas de gênero. Então, eu assino embaixo com essa concepção de. Sim, sim. Aqui ele está falando que os processos de gênero, sexualidade, eles não são processos naturais, nem sequer o processo de dimorfismo, mas são interpretações patriarcais coloniais. Ah, então, essa é a questão. E acho que depois ela vai falar, inclusive, sobre a relação de como o próprio sexo é um construto social, a ideia de sexo. Aí é que ela vai falar, logo que ela vai falar. O dimorfismo biológico na dicotomia homem-mulher, a heterossexualidade e o patriarcado estão inscritos com letras maiúsculas e hegemonicamente no próprio significado de gênero, que Jano não percebeu sua conformidade com o significado hegemônico de gênero ao incluir esses elementos na análise da colonialidade de poder. Quero expandir e complicar suas ideias, que considero centrais ao que chamo de sistema de gênero moderno colonial. Aqui ela fala assim que o próprio dimorfismo biológico é um sistema colonial. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado, sabe, que essa estruturação. Quando você está falando sobre o dimorfismo sexual, o dimorfismo sexual se torna uma caracterização do próprio poder. A colonialidade do poder introduz uma classificação universal e básica da população do planeta na ideia de raça. A invenção da raça é uma guinada profunda, um giro já recorrendo às relações de superioridade e inferioridade estabelecidas por meio da dominação. A humanidade e as relações humanas são reconhecidas por uma ficção em termos biológicos. É importante notar que Quijano nos oferece uma teoria histórica da classificação social em substituição aos que ele denomina teorias eurocêntricas sobre classes sociais. E sobre classes sociais. Sua análise nos permite entender a centralidade da classificação da população em raça no capitalismo global. Ela também abre um espaço de reflexão para entendermos a disputa histórica pelo controle do trabalho, sexo, autoridade coletiva, intersubjetivar como lutas do que se desenrolam em processos de longa duração, em vez de entendermos cada um desses elementos como anteriores a essas relações de poder. Os elementos que constituem o modelo capitalista de poder eurocêntrico global não estão separados uns dos outros, e nenhum deles pré-existe ao processo de construção do padrão de poder. De certo, a apresentação mística desses elementos como anteriores, em termos metafísicos, é uma importante faceta do modelo cognitivo do capitalismo eurocêntrico global. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse trecho? Acho que pode prosseguir. Pode prosseguir. Aqui ela está falando que a raça e o sexo se tornam uma intersecção sobre classe, é uma intersecção sobre classe também. Ao produzir essa classificação social, a colonialidade permeia todos os aspectos da vida social e permite o surgimento de novas identidades. Adendo. Espera aí que tô numa sala aqui. Estava chovendo, muito aqui. Tá dando. A questão da intersubjetividade, ela está falando que esses fenômenos vão mudando também a psique do indivíduo. Então ela está mostrando a aliança dela com os pós-estruturalistas, né? Como Foucault e outros desse período. Aí ela está pensando uma questão da psicanálise também, a questão da subjetividade. Também é pensada ali no Marx, pelos anarquistas ali no início ali do século XIX, mas é uma coisa mais reconhecida, né, no pós-estruturalismo. Sim, sim. Ao produzir essa classificação social, a colonialidade permeia todos os aspectos da vida social e permite o surgimento de novas identidades geoculturais e sociais. A América e a Europa estão entre essas novas identidades geoculturais. Europeu, índio, africano estão entre identidades raciais. Essa classificação é a expressão mais profunda e duradoura da denominação colonial. Com a expansão do colonialismo europeu, a classificação foi imposta à população do mundo. Desde então, tem atravessado toda
e cada uma das áreas da vida social, tornando-se assim a forma mais efetiva de dominação social, tanto material quanto intersubjetiva. Deste modo, colonialidade não se refere apenas à classificação racial, ela é um fenômeno mais amplo, um dos eixos do sistema de poder. Como tal, atravessa o controle de acesso ao sexo, a autoridade coletiva, o trabalho e a subjetividade, intersubjetividade. E atravessa também a produção de conhecimento a partir do próprio interior dessas relações intersubjetivas. Ou seja, toda forma de controle do sexo, da subjetividade, da autoridade do trabalho existe em conexão com a colonialidade, entendendo a lógica e estrutura a que se forma no uso, que Jano faz dela como expressão de inter-relação, todo elemento que serve um construído sendo construído por todas as formas assumidas pela relação de poder, referentes ao controle sobre domínios particulares da vida humana. Por fim, Quijano também esclarece que a colonialidade e o colonialismo são duas coisas distintas, à medida que o colonialismo não inclui necessariamente relações racistas de poder. Ainda assim, o nascimento e a extensão da colonialidade em raiz espalhada pelo planeta se fizeram estritamente relacionados com o colonialismo. Aqui ele está falando que basicamente o colonialismo não precisa de ser racista, mas a colonialidade ela é. E como a colonialidade se espalha, o racismo se torna colonialismo. Ao mesmo tempo, eles se tornam estreitamente relacionados, quase indistinguíveis. No padrão de poder capitalista eurocêntrico e global, de que Jano se refere à articulação estrutural de todas as formas historicamente conhecidas de controle do trabalho ou exploração, a escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil, o trabalho assalariado e reciprocidade sobre a hegemonia de relação do capital salário. E aqui ele está falando qual que é a linha do capitalismo em relação ao colonialismo. Nesse sentido, a estrutura das disputas pelo controle da força de trabalho é descontínua. Nem todas as relações de trabalho no capitalismo eurocêntrico global se encaixam no modelo de relação capital-salário, ainda que seja esse modelo hegemônico. Para começar a entender o alcance da colonialidade do poder, é importante frisar que o trabalho assalariado sempre foi reservado, quase exclusivamente para os europeus brancos. A divisão do trabalho é racializada, geograficamente diferenciada. Aqui vemos a colonialidade do trabalho como um cuidadoso entrecruzamento de trabalho e raça, que já não entende a modernidade, outro eixo do capitalismo eurocêntrico global, como a fusão das experiências do colonialismo e da colonialidade com a necessidade do capitalismo, criando um universo específico de relações intersubjetivas de dominação, uma hegemonia eurocentrada. Para caracterizar a modernidade, ele se centra na produção da forma de conhecimento que se diz racional, que emerge do interior dos universos subjetivos do século XVII. Nos encontros hegemônicos mais importantes desse sistema mundo de poder, Holanda e Inglaterra, essa forma de conhecimento eurocêntrica, que já não entende que o eurocentrismo diz respeito à perspectiva cognitiva, não só dos europeus, mas de todo o mundo eurocêntrico, daqueles que são educados sobre a hegemonia do capitalismo mundial. O eurocentrismo naturaliza a experiência das pessoas dentro do padrão de poder. Alguém tem algo a falar sobre isso aqui? Essa parte eu acho que é muito importante, que aí no texto do Quijano, que tá lá naquele livro que eu coloquei lá na primeira mensagem que eu mandei, ele faz um resgate histórico da construção desse sistema de colonialidade do poder, né? Então, com as expansões ultramarinas, né, de Portugal e da Espanha, se funda a colonialidade, como ele coloca, né? E aí ele vai trabalhando muito também esse processo histórico de construção das ciências sociais nesses países, né, como capitalistas industriais, posteriormente, né, como Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, e como tudo isso está intrincado, né, em um sistema de dominação. Eu queria só perguntar, eu sei que. Será que você poderia explicar de novo a diferença de colonialidade e colonialismo?
O colonialismo é o sistema de expansão colonial, de conquista colonial. A colonialidade é o sistema de racialização que veio com isso. Pelo menos eles dividem isso de forma conceitual. Só que eles falam que esses dois sistemas estão estritamente ligados, eles estão proximamente relacionados. Então, esses sistemas não são exatamente distintos. Para eles estão conceitualizando, mas ao meu ver, esses sistemas são a mesma coisa. Para mim, você não consegue fazer colonialismo sem a colonialidade, você não consegue. Só que, por que ele fala o seguinte? Ela fala o seguinte, que o colonialismo ele não tem necessariamente um sistema de estruturação racial. Só que a colonialidade tem. A colonialidade é o pensamento racializado. Só que, conforme o colonialismo se espalhou globalmente, a colonialidade também se espalhou globalmente. Logo, esses sistemas se tornam interrelacionados, impossíveis de se distinguir. E essa é a diferenciação. Para mim, pelo menos ao meu ver, quando ela fala isso, ela está separando conceitualmente apenas, não praticamente. Ao meu ver, na prática, esses sistemas não são distintos. Eles são a mesma coisa, você não consegue fazer. Mas aqui, pelo que ela fala, é isso que ela está falando. O colonialismo é o sistema de expansão colonial, enquanto a colonialidade é o sistema de racialização, de superioridade racial, de supremacia branca e tudo que vem com isso. Eu creio que depende, porque o decolonial, ele surge após o movimento das teorias pós-coloniais, né? Então ele vai querer fazer esse giro epistêmico de questionar as epistemologias, as perspectivas hegemônicas, eurocêntricas de saberes. Então é uma crítica à racionalidade. Também. Então a colonialidade, e que a discussão ainda por cima é a colonialidade de saber, as formas de pensamento, de cognição, né, de construção de pensamento, de paradigmas eurocentrado, uma perspectiva eurocentrada. Aí a gente pode, aí nesse caso eles podem falar de países que não vivem mais sobre o jugo colonial, né? Aqui, Pois ó. a gente teve já várias guerras de independência, Cuba, África, Ásia. E na tese do a gente também tem que lembrar da tese. Porque a colonialidade também não é só sobre raça, mas também sobre sexo, tá? Tipo, ela tá falando assim, ó, desse modo a colonialidade não se refere apenas à classificação racial, é um fenômeno mais amplo. Como controle de acesso ao sexo, à autoridade coletiva e ao trabalho. Ela tá falando da colonialidade como um controle. O principal que ela vai falar é do acesso ao sexo, ó. Desse modo, a colonialidade, um controle de acesso ao sexo, à autoridade coletiva, do trabalho, à subjetividade e intersubjetividade. A gente também pode Esse aí é chamar aquele, de acumulação primitiva, que é a acumulação primitiva. Ela vai ter esse cercamento sobre o corpo da mulher Isso. e o sistema de E aqui tá o que o de leitor introdução falou. do trabalho, sistema de trabalho. Por isso que tem essa crítica do capital salário. E aqui tá o que o leitor falou. E atravessa também a produção de conhecimento a partir do próprio interior dessas relações intersubjetivas. Ou seja, a o conhecimento da colonialidade é enviesado pela própria forma como ele lida com o sexo e como ele lida com raça. Basicamente isso. A palavra colonialidade ali é a abreviação de colonialidade do poder. Isso confunde um pouquinho. Nesse sentido, a estrutura das disputas pelo controle de força de trabalho é descontínua. Nem todas as relações de trabalho no capitalismo eurocêntrico encaixam no modelo de relação capital-salário, ainda que esse seja um modelo hegemônico. Para começar a entender o alcance da colonialidade do poder, é importante frisar que o trabalho assalariado sempre foi reservado quase exclusivamente para os europeus brancos. A divisão do trabalho é racializada e geograficamente diferenciada. Aqui vemos a colonialidade do trabalho como um cuidadoso entrecruzamento de trabalho e raça, que já não entende a modernidade, ou do capitalismo, como a fusão da experiência do... Não, peraí, já li essa parte. A necessidade cognitiva do capitalismo... Peraí, cadê? Que já não entende... Tava aqui. Desculpa. A necessidade cognitiva do capitalismo é a naturalização das identidades, das relações com a colonialidade e da distribuição geocultural do poder capitalista mundial guiaram a produção dessas formas de conhecimento. As necessidades cognitivas do capitalismo incluem
a medição, a quantificação, a padronização ou a objetificação, tornar objeto, daquilo que pode ser conhecido, em relação ao sujeito conhecedor, para controlar tanto as relações entre as pessoas e a natureza, quanto, em especial, a propriedade dos meios de produção. Aqui é basicamente o que está sendo Foucault, praticamente, Foucault aí. É. Quase Foucault. É. Se eu não estiver enganado, ela deve ter tirado isso. Ou do Marx, mas tá Não, parecendo mais. Aqui ela está citando Tem uma nota de rodapé. Vai lá na nota pra ver de onde ela aqui tirou. ela está citando Quijano. Isso aqui até o 24 ela citando Quijano. E aqui é. Aqui Quijano chupando da fonte, que é o Foucault. Esse daí é o História da Sexualidade e Vontade do Saber, pelo menos. Sim, isso aqui é bem Foucault mesmo. E aqui, essa forma de conhecimento foi imposta em todo o mundo capitalista, como única racionalidade válida, como emblemática da modernidade. Então aqui está novamente a hiperracionalização do processo do poder, que foi falado lá em cima. Que tipo, só existe uma forma de razão, essa forma é a forma colonial e é a forma capitalista. Essa é a única forma válida. E aqui, quando o Quijano fala, a medição de quantificação. E o que é essa forma? A medição, quantificação, padronização ou objetificação daquilo que pode ser conhecido em relação ao sujeito conhecedor. Essa é a forma. Basicamente é essa a forma. Então, tipo. Então aqui ela está falando que a modernidade. Em uma forma indireta, ela está falando que a modernidade é uma forma de objetificação das pessoas. Então a gente pode pensar também em certo. Nossa, olha o eco aqui. Em certos pontos históricos, né? É nesse período que as ciências de governo, as ciências sociais surgem. Então, começa a ser aplicada técnicas de censo, a população passa a ser considerada como parte da riqueza nacional. Então, a perseguição à caça às bruxas, que culminou com a perseguição dos saberes sobre práticas de abortos e produtos abortivos, todo esse conhecimento foi perdido e uma medicina popular foi sendo perdida e passa a ser a dominação de uma elite de médicos e passa a surgir também a medicina pública. Então, a medicina estatal começa a ser formada nesse período. E a colonização e a guerra contra os camponeses, né, nesse período aí que estava sendo empreendida para a gente ser colocado o sistema de trabalho que a gente tem hoje, né? Lembrando que as primeiras cadeias surgiram para forçar as pessoas a trabalhar, né? Os primeiros crimes a serem perseguidos nesse período, né? Por isso a importância da polícia para a invenção do salário, o crime da vadiagem e do não trabalho. Então, pessoa que não fosse pega não estivesse trabalhando, poderia trabalhar ou não, mas que fosse pega, em certo momento, não trabalhando, eram presos nas casas de trabalho, as workhouses, né? Que eram casas de trabalho. É bom contextualizar que esse é um conceito inglês, tá? Isso aconteceu na Inglaterra principalmente. Na Prússia era diferente um pouco, mas isso aconteceu principalmente na Inglaterra, esse processo de workhouse e tipo de trabalho. Eu acho que assim. Mas se bem que a Rússia, né, sempre teve campos de concentração de trabalho forçado. É que a Rússia era um monstro totalmente diferente. A Rússia era um monstro totalmente diferente, mas aqui tipo. O Dostoiévski foi para trabalho forçado, eu acho que quase todo mundo foi preso ali. Não, é que a Rússia tinha isso, mas a Rússia não era da mesma forma que quando a gente tá fazendo essa análise do modelo inglês mesmo, das workhouses, de trabalhar, ser uma vadiagem, ser forçado ao trabalho. É que a Rússia ela tinha trabalho forçado pra todo mundo mesmo, era um rolê, tipo, sempre teve. A Rússia era. Você tem que lembrar que a Rússia era um império muito escroto. A Rússia não era legal. Tipo, a Rússia não era legal de se viver. Não era um lugar legal. A Rússia era ruim. A Rússia era foda. Mas isso tem mais a ver com nós, né? Do modelo inglês, porque tem relação com a colonialidade, porque eles são contemporâneos, eles surgem ao mesmo tempo. Assim como a caça às bruxas, o conceito de chamar a mulher de demônio, de megera, que aparece até naquele peça do Shakespeare, Mary Domado, criando esse perfil da mulher como megera, tem a ver com as perseguições também feitas nas Américas, que se começou a acusar os indígenas, as pessoas racializadas, como que tem o demônio no corpo. Aí chamar uma mulher demoniada tem essa relação com a invasão das Américas. Sim. E a derrota do campesinato foi patrocinado com o ouro descoberto nas colônias, né? Porque no período
os, os aristocratas estavam sempre perdendo por causa que eles não existiam um exército do Estado, né? Eram milícias contratadas. E aí, como essas milícias eram de regiões próximas e conheciam os camponeses, eles logo se viravam contra as pessoas que contrataram eles, se uniam aos camponeses nas lutas contra o Império, né? Aí o que que aconteceu? Graças a esse ouro descoberto na América, os europeus conseguiram contratar milícias de exércitos de partes muito distantes de outras regiões que não tinham vínculo com as pessoas da terra e puderam vencer as guerras contra o campesinato. Então, isso é, ao mesmo tempo, a derrota do campesinato ali para baixo da Idade Média, com essa exploração, a caça às bruxas e a colonização e o comércio de escravo. E aí começa a virada do pensamento científico europeu, o Renascimento, que vai sendo patrocinado por isso, né? A racionalização, a gente tem essa divisão aí com David Hume, Copérnico e o mais paradigmático aí, né, o Hobbes e o Descartes. O Descartes que faz essa divisão racionalização, que é o do racionalismo, né, faz essa divisão binarista, corpo, mente, né, o cogito. Ah, mas aí já é muita história, bastante coisa. De modo Não, mitológico. Quem quer falar? não, eu aqui. É que assim, eu vou ser sincero, eu me perdi um pouco, mas eu não sei se vocês comentaram sobre também o fato de que na Europa como um todo, o conceito de trabalho doméstico, trabalho de casa, já é um conceito que já não era considerado trabalho em si. Do tipo, não era o mesmo tipo de trabalho braçal onde você ainda receberia alguma coisa ou era imposto alguma coisa. Tinha suas divergências e não eram vistos com o mesmo nível de escrutínio e também com o mesmo nível de seriedade que o trabalho braçal. Ou o trabalho, sabe, administrativo. Sim. Agora vamos continuar aqui, ó. De modo mitológico. Lembrando aqui que trabalho significa, é tirado do nome tripalho, que era um instrumento de tortura. Sim. Então, todos contra o trabalho, gente. Sim, todo mundo contra o trabalho. Agora só, de modo mitológico, a Europa, centro capitalista mundial que colonizou o resto do mundo, passou a figurar como pré-existente ao padrão capitalista mundial de poder. Aqui ela basicamente está falando que a ideia de Europa existe só depois da ideia colonial e não prévia a isso. Só que de alguma forma virou a história europeia, ou seja, a Europa se torna um contínuo que não existia antes. E assim, estaria no ponto mais avançado da temporalidade contínua, unidirecional e linear das espécies. Basicamente isso. Ela está falando assim que a Europa, apesar do conceito Europa ser um conceito pós 1500, basicamente, porque o conceito de Europa surgiu depois de 1500, a ideia da historiografia se torna uma linearidade de que a Europa sempre existiu e sempre foi Europa, mesmo que o conceito de Europa seja muito recente, sabe? De acordo com uma concepção de humanidade que se consolidou com essa mitologia, a população mundial foi dividida em dicotomias, superior e inferior, racional e irracional, primitiva e civilizada, tradicional e moderna. Na lógica de um tempo evolutivo primitivo se refere à época anterior na história das espécies, a Europa é concebida miticamente como pré-existente ao capitalismo global e colonial, que eu falei, tipo, a Europa, ela se coloca ao topo de tudo, ela é o moderno, ela é o racional, ela é o civilizado, ela é o superior. E Ela ela se está coloca. atrás de todo o processo civilizatório humano, basicamente. E ela Essa se é a ideia. coloca como um processo que sempre existiu nessa linha, o que não é verdade. A Europa, como conceito, é recente. E como tendo alcançado um estado muito avançado nesse caminho unidirecional, linear e contínuo. Assim, a partir do interior deste ponto de partida mítico, outros habitantes do mundo, outros seres humanos, passaram a ser miticamente concebidos não como dominados através da conquista, nem como inferiores em termos de riqueza ou poder político, mas como uma etapa anterior nas histórias das espécies. Nesse caminho unidirecional, este significado de qualificação de primitiva. E aqui ela tá falando que o termo primitivo em si é um termo colonial. Tipo, é um termo que se É, fica na não colonialidade. chega,
não chega a ser irônico o quanto que, por exemplo, É só um resultado. nessa lógica eurocêntrica, literalmente, Europa é tanto só aquele território com Portugal, França, Inglaterra, e quando eles querem outros países ao redor, mas ao mesmo tempo é Egito Antigo, Mesopotâmia e não sei, Pérsia Antiga. Não, a Pérsia não é, mas a Grécia Antiga era Europa. A Pérsia não era considerada europeia, mas sabe o que era considerado europeu? O território da Palestina. Que definitivamente. Sabe, é, É o período da conquista otomana. É, Aí, Grécia não é Europa. não, A não, mas Grécia só se pensa, entende mas assim, daquele. não, mas a pensa, Grécia Antiga. Não, mas a Grécia Antiga é entendida na historiografia europeia como Europa. Mesmo que é, ela não era. É, isso Durante a era. acontece. Durante a era otomana não era Europa, mas a Grécia Antiga era, sabe? É estranho. é, Estranho. não, até esse conceito de tipo assim, o que não era considerado Europa, eles pensam tipo assim, ah, foi meio que um fator para a evolução humana, portanto vai ser Europa se a gente considerar, É. sabe, essa coisa meio estranha de tipo assim, não é Europa, mas é Uhum, Europa, que ajuda a Europa a ser Europa. sim. É uma Consi- coisa. Conseguimos ver então Eu o indico, Diga, pode falar. indico o texto do Paul Preciado, que é sobre o mito da Grécia, e sobre o mito do sul global, que também é criticado pela anarquista indígena Aymara Silva Rivera Cusicani. Aí é bom ver esses autores aí, Paul Preciado e Rivera Cusicani, né? Desses autores da comunidade do teoria mais voltado para anarquismo. Sim. Conseguimos ver então o encaixe estrutural dos elementos que formam o capitalismo global e eurocêntrico no padrão de Quijano. A modernidade e a colonialidade nos fornecem uma compreensão complexa da organização do trabalho, deixam-nos ver o encaixe entre racialização total da divisão do trabalho e a produção de conhecimento. A análise do padrão cria um lugar para pensarmos a heterogeneidade e a descontinuidade. Quijano argumenta que essa estrutura não é totalmente fechada, não é totalidade fechada. 23 já é, 23 ainda não é, 24, depois no 25, na citação 25 já não é mais citação. Já não é mais citação. O que foi dito até agora nos permite abordar a pergunta da interseccionalidade entre raça e gênero, dentro do esquema de Quijano. Acredito que a lógica dos eixos estruturais nos dá algo a mais, mas também algo a menos, que é a interseccionalidade. A interseccionalidade revela que não conseguimos ver quando... Deixa eu ver se o 24... Peraí, deixa eu checar se o 24 já tem uma citação. Não, já tem, ó. Ao abandonar os em aspas, raça, minha intenção não é marcar um desacordo com Quijano a respeito da sua qualidade fictícia. O que eu quero é começar a enfatizar a qualidade fictícia do gênero, incluindo a natureza biológica do gênero e da heterossexualidade, tá? Ela já começou a aplicar a tese dela em relação ao gênero aqui. Sim, sim. Ela já começou a aplicar a tese dela em relação ao gênero. Tipo... Peraí, cadê? Onde eu Do mesmo parei? jeito do mesmo jeito que raça é uma construção social completamente, sabe, É, idiosincrática e cheia de problemas, gênero também é. Basicamente, é o o que ela gênero tá. também é. Ela tá colocando que o gênero. Ó, ela tá colocando aqui, ó. O que foi a desigualdade de raça e gênero. Basicamente, ela tá equivalendo a raça e o gênero como conceitos fictícios. Uhum. Dentro do esquema de Quijano, acredito que a lógica dos eixos estruturais nos dá algo a mais, mas também algo a menos, que é a interseccionalidade. A interseccionalidade revela que não conseguimos ver quanto categorias como gênero e raça são concebidas separadamente uma da outra. A denominação categorial constrói o que nomeia. Enquanto feministas de cor temos feito um esforço conceitual na direção de uma análise que enfatiza a intersecção das categorias de raça e gênero. Porque as análises
que invisibilizam aquelas que são dominantes e vítimas sobre rúbrica das categorias mulher e as categorias raciais negra, hispânica, asiática, nativa americana, chicana e outras categorias invisibilizam as mulheres de cor. Como já indiquei, a autodeterminação das mulheres de cor não é equivalente aos termos raciais impostos pelo Estado racista, e sim proposta em grande tensão com eles, ainda que na modernidade eurocêntrica capitalista sejamos todos racializados e racializados em um gênero nos atribuído, nem todos somos abominados ou vitimizados por estes processos. Sempre que alguém colocar os as, eu vou usar gênero neutro, tá? Porque é foda. Tipo, mais É fácil. melhor. É melhor. Mas, O processo é binário, dicotômico e hierárquico. Kimberlé Chensaw e outras mulheres de cor feministas argumentam que as categorias são entendidas como homógenas e que elas selecionam uma dominante em seu grupo desta maneira. Mulher seleciona como norma e acima as burguesas brancas, heterossexual. Homem seleciona os machos burgueses brancos, heterossexual. Negro seleciona os machos heterossexuais negros e assim sucessivamente. Então, é evidente que a lógica de separação categorial distorce os seres e os fenômenos sociais que existem na intersecção, como faz a violência contra as mulheres de cor. Devido à maneira como categorias são construídas, a intersecção interpreta erroneamente as mulheres de cor na intersecção entre mulher e negro. Há uma ausência onde deveria estar a mulher negra, precisamente porque nem mulher nem negro a incluem. A intersecção nos mostra um vazio. Por isso, uma vez que a interseccionalidade nos mostra que se perde, ficamos com a tarefa de reconceitualizar a lógica da intersecção para, deste modo, evitar a separação das categorias existentes e o pensamento categorial. 25. Pensamento categorial, 25. Ver meu livro, Pilgrimage, Radical para uma abordagem dessa lógica, tá? Então tá ali. Eu tava no 20... Opa, peraí que deu erro aqui. Se autorreferenciou, deu quando o povo faz isso. Não, isso é normal, o pessoal se autorreferencia. Não, é por causa que ela... O que aconteceu foi, provavelmente ela já falou sobre isso em algum livro, ela não vai falar de novo, né? Ai, merda. Eu acho que eu quebrei meu cabo, peraí, gente. Eu acho que eu quebrei meu cabo USB. Não USB não. Ainda bem, eu acho que eu tinha travado. Não, travou mesmo. Eu quebrei, eu acho... Não quebrou não, ainda bem, mas... Deu uma chacoalhada foda ali, galera. Foi tenso. Ficamos apreensivos aqui. Tava no 25, né? Peraí. Nem todo mundo... Aqui assim, ela deve ter falado sobre... O que deve ter acontecido sobre ela se autoreferenciar? Ela já deve ter falado sobre isso, ela não vai falar... Ela não vai explicar tudo de novo, né? Pô. Ela não vai explicar tudo de novo. Somente ao perceber gênero e raça como tramados ou fundidos indissoluvelmente, podemos realmente ver as mulheres de cor. Isso significa que o termo mulher em si, sem especificação dessa fusão, não tem sentido, ou tem sentido racista, já que a lógica categorial historicamente seleciona um grupo dominante, as mulheres burguesas brancas heterossexuais, e, portanto, esconde a brutalização, o abuso, a desumanização que a colonialidade de gênero implica. Aqui é bem interessante porque ela está falando o seguinte: mulheres negras não são mulheres. Quando mulher é branca, burguesa, heterossexual. E isso é bem importante, que ela está falando o seguinte: mulher negra não é uma mulher. Não é classificada como uma mulher. Não entende como uma mulher. Ela é entendida como um seu próprio eu. Ela é uma classificação externa. Porque o negro, ele é classificado como o homem negro. A mulher negra, ela é negra, mas ela não é mulher. Isso é interessante. Tipo... E essa parte é muito interessante, porque ela basicamente está aplicando que você falar de mulheres negras, você está excluindo a realidade potencial do gênero da colonização. Então a colonização classifica a mulher negra como uma não mulher e ela expulsa da caracterização de mulher. Ela expulsa da mesma forma que o homem negro não é um homem. E esse o homem negro não é um homem.
Ele é por causa que o homem é branco, burguês, heterossexual. Eu gostaria de adicionar cis, tá? Sabe, tipo, Sim, sim. Não é isso. é isso. Não, e você consegue ver isso, porque, tipo assim, apesar de ter aquela parada da hipersexualização do corpo negro, tanto masculino quanto feminino, essa sexualização vem de uma forma objetificada, porque, assim, não é uma pessoa ali que é o sexualizado, é um objeto. Uhum. E você também tem a classificação de que as mulheres negras, os homens negros, as pessoas negras são negadas as caracterizações coloniais. E ela usa essa argumentação para falar: o gênero é indissociável de raça. Você não pode falar de gênero sem falar de raça. Porque a raça, em questões de poder, está conectada a como o gênero é percebido, como o gênero é observado. E aqui vamos continuar, né? A lógica dos eixos estruturais mostra o gênero como formado por formando a colonialidade do poder. Nesse sentido, não existe nenhuma separação de raça e gênero no padrão de Quijano. Acredito ser correta a lógica que ele apresenta, mas o eixo da colonialidade não é suficiente para dar conta de todos os aspectos de gênero. Que aspectos se tornam visíveis dependendo do modo como o gênero se contextualiza no modelo. No padrão Quijano, o gênero parece estar contido dentro da organização daquele âmbito básico da vida, que ele chama de sexo e seus recursos e produtos. Dentro do quadro ele elabora existe uma descrição de gênero que não é questionada e que é demasiadamente estreita e hiperbiologizada, já que traz como um pressuposto dimorfismo sexual, heterossexualidade e distribuição patriarcal do poder de ideias. Tipo, e aqui ela está criticando o Quijano, ela está falando que para ela vê como Quijano, ele não entendeu uma parte. Ele, apesar de dizer que o gênero é indissociável da colonialidade, ele não viu que a própria visão de gênero dele é biologizada, é biologizante. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, voltando atrás aqui, que essas críticas que ela está levantando sobre a funcionalidade, né, e sobre a não introdução, deixa eu sair do eco aqui. Ela coloca aí a exclusão, né, das pessoas racializadas e dissidentes de gênero e a própria mulher como fora da categoria de humanidade. Aí é uma crítica ao humanismo. Essa mulher é mulher, mas ela é uma mulher menos que o homem. A mulher e a criança. Aí essa colonialidade do corpo da mulher e do corpo da criança, assim como a colonialidade do corpo do operário, a colonialidade dos corpos indígenas, dos corpos subalternizados, sempre em escala e graus diferentes de violência dessa colonização, a partir do momento que se atravessam os vários marcadores, né? Esses vários marcadores, cada marcador fará uma marca de gênero, uma marca de raça, uma marca de de mobilidade, né? Cada marcador vai ser intercruzado nessa análise de intersecção dela, que lembra essa crítica ao humanismo. A gente no anarquismo conhece como a mais pioneira dela é a do Max Stirner. Ele que faz essa crítica do humanismo, do pensamento liberal surgido ali no iluminismo, que vai criar essa noção universal do homem universal, e o Stirner lá no Único e a Propriedade ele fala, mas nem todos poderão ser incluídos nesse conceito de humanidade. O judeu não pode ser considerado humano, o homem, né? Então eles consideram esse conceito de humanismo, do iluminismo, como um idealismo, uma ideia fixa, né? O que ele chama de ideia fixa, né? Traz que, ou como Marx vai conceptualizar ideologia. Aí tem uma leitura a partir de única e a propriedade do Marx. E aqui ela vai continuar a crítica a Quijano. Vamos lá. Não encontrei uma elaboração sobre gênero como conceito ou como fenômeno nas leituras que fiz de Quijano. Parece-me
que em seu trabalho ele assume que as diferenças de gênero são formadas nas disputas pelo controle do sexo, seus recursos e produtos. A diferença se configuram de acordo com as maneiras como esse controle está organizado. Quijano entende o sexo como atributos biológicos. Vamos lá para o 27. 27. Não encontrei um resumo desses atributos no trabalho do Quijano, assim não sei se ele fala de combinações cromossômicas ou das genitálias e das características secundárias como os seios. Então ela está falando assim que ela não entendeu de onde o Quijano está tirando isso. Basicamente. Ela fala assim, tirando do academicismo pro... Eu não sei de onde ele tirou isso, ela falou isso. Basicamente, ela falou, não sei de onde ele tirou isso. Que podem ser elaboradas como categorias sociais, diferentes do sexo. Diferente do sexo, o fenótipo não possui atributos biológicos de diferenciação. Um lado, a cor da pele e a formada... Diferente do sexo, o fenótipo não... você não tá falando de fenótipo. A cor da pele, a forma e a cor do cabelo, dos olhos, a forma do tamanho do nariz, etc., não tem nenhum impacto na estrutura biológica da pessoa. Mas para Quijano, o sexo parece ser inquestionavelmente biológico. É que ela está questionando o conceito de sexo. Nós vamos ver aqui o 28, ó. Aníbal Quijano ela fez uma citação. Ele descreve a colonialidade das relações de gênero, ou melhor, 29, vamos lá. A colonialidade das relações de gênero, 29. Quero destacar que o trecho que Quijano, em seu artigo Colonialidade, deu poder e classificação social, não chama essa seção de colonialidade do sexo, mas de colonialidade do gênero, tá? Ela tá falando que é colonialidade do gênero. Ou melhor, descreve ordenadamente as relações de gênero no eixo da colonialidade do poder da seguinte maneira. Em todo o mundo colonial, as normas e os padrões formais ideais de comportamento sexual dos gêneros e, consequentemente, os padrões de organização familiar dos europeus foram fundados sobre a classificação racial, a liberdade sexual dos homens e a fidelidade das mulheres. Foram em todo o mundo eurocêntrico a contrapartida do livre, sem sujeição ao pagamento como na prostituição. Mas na antiga história, acesso sexual dos homens brancos, as mulheres negras e as índias, na América negras, nas Áfricas de outras cores, o resto do mundo em sua submissão. Na Europa, ao contrário, foi... Esse aqui é o Quijano falando. Na Europa, ao contrário, foi a prostituição das mulheres a contrapartida do padrão burguês da família. A unidade e a integração familiar impostas como eixos do padrão burguês de família no mundo eurocêntrico foram contrapartida da contínua desintegração das unidades do parentesco pais e filhos nas raças não brancas, apropriáveis e distribuíveis não apenas como mercadoria, mas como animais. Isso principalmente entre os escravos negros, já que sobre eles essa forma de dominação foi mais explícita, imediata e prolongada. A marca da hipocrisia, subjacente às normas e valores e formas ideais da família burguesa, não é, desde então, alheia à colonialidade do poder. Ou seja, o que ele falou aqui, que a estrutura da família em si é colonial. A estrutura da família em si é uma forma colonial de poder. Como podemos ver nessa importante e complexa citação, o quadro que Quijano elabora reduz o gênero à organização do sexo. Seus recursos e produtos. E parece cair uma certa pressuposição sobre quem controla tem entendimento como são recursos. Quijano parece dar como certo que a disputa pelo controle do sexo é uma disputa entre homens, competindo entre si pelo controle dos recursos que são entendidos como femininos. Parece que ele não entende que os homens como recursos nos encontros sexuais, assim como parece que as mulheres não disputam em nenhum nível o controle do acesso ao sexo. As diferenças são pensadas nos mesmos termos que a sociedade entende da biologia reprodutiva. Ela está falando aqui o seguinte. Quijano é de pilô. Quijano é de pilô, pô. Desculpa. A zoeira me quebrou, peraí. A zoeira me quebrou, peraí. Peraí que a zoeira me quebrou. Peraí. Não, mas basicamente o que ele fez é que ele entende que... Basicamente o que ela tá falando assim é que as mulheres são entendidas como objetos e recursos e não como atoras delas mesmas. Elas não são seres em si mesmas, elas são entendidas como... Na análise, ela está criticando a análise de Quijano e falando que as mulheres e os recursos não são recursos, mas elas também disputam entre si o acesso ao sexo, o acesso à reprodução. Elas também têm a agência nisso.
Ou seja, ela tá falando que a ideia de que os homens são os únicos atores é uma ideia colonial e que ele também não parece questionar a biologia em si. Ele não questiona a biologia em si. Ai, ai. Vocês querem continuar, galera? Já tá na página 14. Tem 38 páginas. Vamos até a metade? Vamos que até a não dá pra metade, gente então. Vai até ser até a metade? página 16. Ok. Pelo menos. Pode avançar mais, né? Mas pelo jeito são umas 4 páginas aí só de nota. É, são 4 páginas de nota. Se a É gente for até metade, é verdade. 16. É 16. Vai até a página 16. Intersexualidade. No livro Dilemas da Definição, Dilemas da Definição, Julie Greenberg diz que as instituições legais têm o poder de designar cada indivíduo a uma categoria sexual ou racial em particular. 30 e 31, vamos lá ler. Ó, vamos lá, bicho. Tá aqui embaixo, peraí. Tem 89 citações, vamos lá. 30 e 31. Julian Greenberg definition of dilemmas, male or female, black or white, the laws, failure recognize intersexual, multiracial, tonalidade and a relevância 30 e 30. A relevância das disputas legais contemporâneas sobre a designação de um gênero de indivíduos intersexuais deveria ser clara, já que o padrão de Quijano inclui a contemporaneidade. Basicamente, ela tá falando aqui que eu vi o Milley ganhar. Mas enfim. Assume-se que o sexo é binário, facilmente determinável através de uma análise de fatores biológicos. Ainda que estudos médicos e antropológicos sustentem contrário à sociedade, é adepta de um paradigma sexual binário, sem ambiguidades, nos quais todos os indivíduos podem ser classificados prolixamente como masculinos e femininos. Aí aqui, citação 32. Julie Greenberg, Anne Faust Stirling, teórica feminista, bióloga, investiga essa questão de fundo ver. Vex, Sterling Bauer, Gender Politics and Construction of Sexuality, 2000. Greenberg diz que em toda a história dos Estados Unidos, as leis do país não reconheceram a existência de pessoas intersexuais, ainda que de 1 a 4% da população mundial seja intersexual. Caralho, 1 a 4%. Essa é uma das populações que não se encaixa prolixamente dentro de categorias sexuais, onde não há espaço para ambiguidade. O que conta com alguns indicadores biológicos tradicionalmente associados ao macho e alguns tradicionalmente associados à fêmea. A maneira como leis definem termos masculino e feminino e sexo sempre terá um impacto profundo nesses indivíduos. Aqui ela está entrando... Gente, o que ela está entrando aqui é muito importante. Ela está entrando aqui sobre a intersexualidade, como é que essa visão de masculino e feminino, macho e fêmea não se encaixa na realidade. Porque 1 a 4% da população mundial é intersexual. Gente, 1 a 4% não é irrelevante em nenhuma análise estatística, tá? Nenhuma análise estatística 1 a 4% é relevante. Nenhuma. Tá legal? Então, tipo, real, galera. Tipo, é importante isso. As designações revelam que entende por sexo biológico é socialmente construído. Ou seja, aqui ela tá falando, o sexo biológico em si é socialmente construído. A ideia de sexo biológico é construído socialmente. Do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a função reprodutiva era considerada característica essencial de uma mulher. A presença ou ausência de ovário era o critério definidor do sexo. Vamos pro 33 e 34. Não, ela vai citar... Ela vai fazer só citações até a 39. Tá. Até a 39 ela só faz citações, então. Ela só está citando página. Porém, existe um grande número de fatores que intervêm na definição do sexo oficial de uma pessoa. Cromossomos, gônadas, morfologia externa, morfologia interna, padrões hormonais, fenótipos, sexo designado e aqueles que a própria pessoa designa a si mesma. Atualmente, os cromossomos e as genitálias são parte dessa designação, mas de tal maneira que conseguimos ver como a biologia é uma interpretação, e é, por ela mesma, cirurgicamente construída. Crianças XY com pênis inadequados devem ser convertidas em meninas, porque a sociedade acredita que a essência da virilidade é a habilidade de penetrar numa vagina ou urinar em pé. Porém, crianças XX com pênis adequados serão designadas no sexo feminino, porque a sociedade e muitos membros da comunidade médica acreditam que para essa essência de mulher é mais importante a capacidade de ter filhos do que a participar em uma troca sexual satisfatória.
Com frequência, indivíduos intersexuais são convertidos cirúrgica e hormonalmente em machos ou fêmeas. Estes fatores são levados em consideração em casos legais, envolvendo o direito de mudar a designação sexual em documentos oficiais, a capacidade de fazer uma denúncia de discriminação sexual no ambiente de trabalho ou no mercado e o trabalho direto do casamento. Greenberg fala das complexidades e variedade de decisões que são tomadas em cada um dos casos de designação sexual. A lei não reconhece a intersexualidade, ainda que permita que o indivíduo auto-identifique seu sexo em certos documentos. Na maioria das situações, aqui é Greenberg. Na maioria das situações, as instituições legais continuam baseados em designação sexual, pressupondo tradicionais sobre o sexo, como algum binário poder ser, determinando com facilidade somente uma análise de fatores biológicos. O trabalho de Julian Greenberg me permite sintetizar uma pressuposição importante e presente no modelo que Kihano nos oferece. O dimorfismo sexual é uma característica importante para aquilo que chama o lado iluminado visível do sistema de gênero moderno colonial. Aqueles localizados no lado obscuro oculto não necessariamente estendidos em termos dimórficos. Os medos sexuais dos colonizadores, vamos lá, 39. Os medos sexuais dos colonizadores. 39. Anne McClellan sugere que o colonizador sofre de ansiedade, temor e diante do desconhecido que toma uma forma sexual, o medo de ser devorado sexualmente. Isso é interessante, essa análise, na boa, sinceramente. Os fizeram imaginar que os indígenas das Américas eram hermafroditas ou intersexuais, com pênis enormes e peitos imensos, vertendo leite. Mas, como esclarece, isso aqui é uma citação 40, mas como esclarece Paula Gunn Allen, outros indivíduos intersexuais eram reconhecidos em muitas sociedades tribais anteriores à colonização, sem serem assimilados e classificados sexualmente. É importante levar em conta as mudanças que a colonização trouxe para o entendimento e o alcance da organização do sexo e o gênero sobre força do colonialismo e no interior do capitalismo global eurocêntrico. Se o capitalismo global eurocêntrico só reconheceu o dimorfismo sexual entre homens e mulheres brancos burgueses, não podemos ser vertente que a brancos e burgueses divisão sexual seja baseada na biologia. As correções substanciais e cosméticas sobre o biológico deixaram claro que o gênero vem antes dos traços biológicos e que os preenche de significado. A naturalização das diferenças sexuais é outro produto de uso moderno da ciência que Kihano sublime fala de raça. É importante perceber que as pessoas intersexuais não são corrigidas ou normalizadas em todas as tradições. Por isso, como fazemos com outras suposições, é importante se perguntar de que maneira de dimorfismo sexual serve a exploração dominação da capitalista eurocêntrica. Então, galera, vamos fechar por aqui essa leitura, porque já está na página 17 e a gente vai entrar aqui e a gente termina na próxima vez, na parte 2. Alguém tem algum comentário a falar? Por enquanto, não. Acho que encerrou bem aqui. Aí a gente aí a indicação, a gente veio para o próximo debate, o texto sobre não binarismo Mapuche, Utopia Mapuche, para a próxima aí, se quiserem votar. E o documentário Não Foi a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor, que é sobre o movimento LGBT durante a ditadura militar. Sim. Beleza, então. Deixa eu